Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu próprio corpo e ore comigo. Repita esta oração que nós vamos fazer juntos, dizendo: Pai querido, eu te peço agora, fala comigo, Pai. Fala ao meu coração, Pai. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o que está acontecendo comigo agora, a minha circunstância de vida, a minha dificuldade, a minha necessidade. O Senhor sabe o que passa no meu coração, as dúvidas, as fraquezas. O Senhor conhece a minha fé, Pai, minha confiança no Senhor. Pai, sara-me através da Tua palavra, liberta-me através da Tua palavra e sejas glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler um versículo, se você quiser abrir a Bíblia. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6, o versículo 30. Um versículo, Marcos 6, 30, que diz: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Marcos 6, 30. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Conta-se uma história de um jovem muito presunçoso. Você conhece alguém presunçoso? Lá na sua família tem alguém que é presunçoso? Oi, está me ouvindo? Esse som eu acho que às vezes não funciona aqui na igreja, porque eu falo e o pessoal está olhando para o lado, está olhando para o chão. Tá. Você conhece alguém presunçoso? Sim, não? Então, aí conta-se uma história de um jovem muito presunçoso e independente, que pensava que poderia fazer tudo sem o envolvimento dos seus colegas, que ele podia fazer tudo sem o envolvimento de ninguém. E um dia o seu professor, o seu mestre, daquele discípulo, chamou e lhe deu um dever de casa. Ele disse para ele assim, que ele deveria descobrir até a próxima aula, que era no dia seguinte, alguma coisa que ele poderia fazer sem a ajuda de ninguém. Olha, vá para casa e você tem uma tarefa, volte amanhã na aula e me diga, me mostre, me explique o que você pode fazer sem a ajuda de ninguém. O discípulo foi para casa e não conseguiu dormir, tentando, pensando, esquentando a cabeça para descobrir algo que pudesse fazer sem o auxílio, sem a participação de outras pessoas. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, ele percebia que tudo envolvia a participação de outras pessoas. Eu, por exemplo, eu não sei se alguém aqui cria. Tem alguém que ainda cria animal? Galinha? Alguém tem galinha em casa? Você cria galinha? Animal que eu digo, tem alguém que tem uma vaca em casa, uma vaquinha lá? Não? Poxa, que pena. Você gostaria de ter uma vaca em casa? Deus me livre. Trabalheira. Então, eu não crio vaca, eu não crio nem frango, nem galinha mais. Antigamente todo mundo criava galinha, tinha galinha, mas hoje não. Eu não crio galinha. Eu não tenho uma criação de peixes na minha casa. Então,
Hoje eu comi, o que eu comi hoje? Comi frango. Eu acho que vou comer de noite também, está me esperando ele lá. Eu não faço pão, mas eu comi pão. Eu não planto nada, mas eu comi. Eu comi pão, tomei café. Eu não planto café. Eu não sei torrar café, eu não sei fazer essas coisas. Então, o jovem andou nesse caminho. Por exemplo, eu estou aqui, eu não construí essa plataforma. Eu não inventei esse microfone, que a minha voz está chegando aí e tal. Então, perceba que não há nada no mundo que possa ser feito sem o envolvimento de outras pessoas. Eu não preciso de ninguém, eu quero ser independente, eu quero não depender. Mas isso não é possível. Isso não é uma verdade exequível que você possa praticar, executar na sua vida. Mas nós vivemos esse tempo que isso está indo para um absurdo, os valores, o individualismo, o materialismo. Bom, se você tiver dinheiro, sim, mas o dinheiro não vai poder resolver tudo. Vai poder resolver muita coisa, mas ainda assim você vai depender. Alguns lugares no Brasil, por exemplo, as pessoas dependem da chuva. Nordeste brasileiro depende da chuva. Como foi a safra? Foi muito boa, porque esse ano choveu. Então, para ter safra boa, a gente também depende, né? Mesmo tendo todo o dinheiro, a safra é boa dependendo do tempo mesmo, porque mesmo você comprando um aviãozinho para irrigar ou pulverizar água e remédio na sua plantação, nunca é o suficiente. Se você tiver uma plantação muito grande, para pulverizar tudo, o dinheiro que você vai gastar não vai compensar o produto que você vai vender. Vai fazer, vai conseguir, mas não vai ter lucro, ou quase nenhum lucro. Então, eu gosto de pensar nisso. Deus poderia ter criado uma multidão, você crê nisso? Deus poderia ter criado uma multidão de homens e mulheres de uma só vez, né? Pum. 1000 homens. Né? Dá uma soprada, 1000 mulheres. Pronto. Adianta o serviço aí, ó. Multiplica mais rápido. Mas Deus, Ele criou o homem e depois Ele criou a mulher e deu ordens para eles se multiplicarem. Então, havia desde o começo, uma interdependência do homem e da mulher. Um dependia do outro, precisava do outro. Então, apesar desta verdade que nenhum de nós aqui pode negar, nós ainda acreditamos na nossa independência. Nós ainda pensamos e acreditamos que nós não precisamos de ninguém. Né? De quem você depende? Não, eu dependo de mim e de Deus. Não é uma verdade. Eu dependo de mim e de Deus. Então, mesmo você tendo tudo, dependendo de Deus e do seu trabalho, da sua força, ainda assim você vai depender de pessoas, vai depender de outras pessoas, vai depender das pessoas que você conhece, vai depender de um monte de pessoas que você não conhece. Na sua caminhada. Isso é uma verdade, querido. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente negar isso. Não tem como a gente dizer, não é isso, não concordo. Não é uma questão de concordar, é um fato incontestável. É uma verdade incontestável, não tem como dizer não é assim. É assim, absolutamente assim. Mesmo dependendo, aliás, uma grande maioria de pessoas vive como se não precisasse de apoio, de participação de outras pessoas nos seus projetos. A gente tem um projeto qualquer, a gente sempre tem que apresentar o projeto para alguém. Você pode ser autossuficiente para executar um projeto, mas você vai ter que apresentar ele para as pessoas que você vão colher, vão comer, vão receber. Você tem que... Depende das pessoas. Depende para alguém ajudar a executar, depende para alguém fazer as coisas.
Então, mesmo dependendo, o que eu ia dizer antes, de uma multidão de pessoas para sair de casa, para trabalhar, para cumprir os seus compromissos, as pessoas pensam que são independentes. Mesmo dependendo de uma multidão de pessoas para sair de casa. Você depende do motorista do ônibus, do motorista do trem, do motorista do metrô. Você que é bonito e bacana, depende do motorista do helicóptero. Ah, não, mas eu, graças a Deus, tenho um carro. Então, você depende. Você depende do cara que fabrica o carro, você depende do cara que abastece o carro, você depende do cara que faz a manutenção no carro. Uma multidão de pessoas, você depende, como eu já disse, da mesa. Tomou café, pega o café, você vai na geladeira. Não sei se você está sabendo, talvez a nossa geração, a nossa geração atual que está nascendo, acha que o leite nasce na caixa. Só beber o leite da caixa. Né? Nem de repente, né? Estou sendo bem absurdo, mas você acha que talvez esse dia não chegue, não sabe nem o que é uma vaca? Não sabe nem o que é uma vaca? Então, a gente depende da pessoa para comer o pão, do padeiro. Que horas acorda? Não tem padeiro aqui na igreja? Tinha um padeiro na igreja que eu era pastor, ele pegava no trabalho dele 4 horas da manhã. Para 6 da manhã, quando abrisse a padaria, já ter pão. O cara chegava antes, então você depende. Ah, não, eu vou lá mesmo, eu vou lá e compro o pãozinho. Sim, mas você dependeu. Se não tivesse essa pessoa, você não tinha pãozinho para comprar. Então, mesmo dependendo dessa multidão toda, algumas pessoas ainda pensam que são independentes. Ainda pensam que podem fazer o que quiser com a sua vida. Presta atenção, quando você se distancia de alguém, por algum motivo, você está diminuindo as suas chances de avançar. Ah, não, pastor. Eu tenho pessoas que eu preciso. E o Facebook, né? Você que é afiado nisso. Aí tem lá, não, afaste das pessoas que não te fazem bem, tal. Você já foi ligado, você é ligado, que há muita verdade. Não é que seja verdade, é coisas que a gente gosta de ouvir. Dependendo do que a gente está vivendo, está passando, como que é bom ouvir isso. Afaste de pessoas negativas. Afaste-se de pessoas, porque eu não dependo dela, eu dependo, mas que eu não dependa dela, porque eu que dependo de uma multidão e você também, mas eu não dependo de todo mundo, você depende de um grupo. Né? E se o cara que fabrica o pão morrer, o padeiro, o agricultor, não tiver mais trigo, eu dependo dela até aquele momento que eu uso aquilo, mas vou depender do cara que fabrica o milho, vou comer pão de milho. Vai depender do outro, mas a gente sempre vai depender de alguém, né? Nesse contexto. Ah, não, a pessoa... Então, é bom a gente ter um certo cuidado, não transformar isso num absoluto. Tudo bem, alguém que saiu da minha vida, um amigo que se foi, tá bom, mas a gente não pode deixar de ter um sentimento de perda. Mesmo que aquela pessoa foi um problema para a nossa vida, mesmo que aquela pessoa nos feriu em algum momento, porque, como diz o outro, eles nunca sabem como é que é a vida. Os ditados aí, o mundo dá muitas voltas. Mas a gente acha que o nosso mundo não vai dar volta nenhuma. A gente acha que a gente vai caminhar um caminho de um jeito, que eu só dependo de Deus, num sentido, eu só dependo de Deus, você também. Mas no sentido prático da vida, não. Nós precisamos entender que nós precisamos de muitas pessoas. E a gente pode levar isso para qualquer coisa. Não, eu não dependo do meu patrão, porque se eu sair de onde eu trabalho, eu vou ter outro. Não sei. Não, a igreja depende de mim, eu não dependo da igreja, porque se eu não gostar daqui, eu vou ter muita igreja. Não sei. O absoluto, ele é complexo. Talvez
há muita gente, talvez não, com certeza há muita gente sofrendo certas coisas porque não diminuiu as suas chances de avançar, porque se isola, porque não se compartilha, não se comunica, não tem interesse também em empurrar o outro, também entendendo que outros já estão lhe empurrando para frente num certo sentido. Eu penso que a igreja, ela teria muito mais força e poder para realizar a obra de Deus, se todos nós levássemos em conta esta verdade. A nossa vida, ela seria administrada também mais fácil, né, se nós tivéssemos ajuda. Quantos de nós dependemos? Dependemos da mãe, dependemos de não sei o quê. Dependemos de alguém para tomar conta do filho, para trabalhar, depende de pegar, depende de levar. Dependemos. Ah, não, eu vou. Você não vai. Se você tentar não depender de ninguém, você vai ter uma vida pequena, acanhada, frustrada. Você vai se tornar uma pessoa amargurada. Vai se tornar uma pessoa fechada, complexada. Né? Eu voltei a fazer exercício, academia, e eu vou 2 vezes por semana na academia. E aí, de vez em quando, eu brinco lá com o pessoal da academia, né? O pessoal brinca comigo porque o meu professor fala assim, vamos esticar esse arame aí, porque eu operei o coração, e o coração é preso aqui, o teu osso aqui, com um aramezinho. O cara bota um arame, dá umas voltas assim, que nem você faz quando você bota arame na mangueira. Então ele fala assim, vamos estufar o peito, vamos quebrar o arame, vamos estudar. E eu brinco geralmente lá assim, quando eu, vamos embora, o que eu vou fazer, o professor? Aí eu falo assim, pô, ninguém tem paciência comigo, né? O complexo de Chaves, né? Da pessoa que se isola, porque ninguém tem paciência comigo, pô, ninguém se preocupa comigo, ninguém cuida, ninguém está interessado na nossa vida. Às vezes a gente está também reclamando das pessoas próximas que estão muito interessadas na nossa vida. Estão muito preocupadas com a nossa vida. Aí nós estamos assim, por que fulano quer saber tudo da minha vida? Por que fulano está se metendo tanto? É fofoqueiro, quer saber de mim, é invejoso, é fofoqueiro, a gente se fecha com quem está. E a gente reclama que ninguém se interessa ao mesmo tempo, que ninguém me dá uma palavra, ninguém quer saber se eu estou bem ou se eu estou mal, ninguém olha nem para a minha cara. Né? Isso às vezes acontece em casa, não é verdade? Isso acontece em casa, na família. Eu quando corto o cabelo, eu quero que todo mundo fale que eu cortei o cabelo. E aí, bicho? Aí ninguém fala. Aí 2 dias depois eu falo para cá, e aí, gostou do meu cabelo? Ah, eu vi, cortou. Que derrota. Quando ela disse que viu e não falou nada, mas quando ela fala assim, cortou. Aí eu falei, eu estou abandonado mesmo, irmão. Ninguém tem paciência comigo, ninguém olha para mim. E a gente cobra isso, né? Vai a sua mulher fazer o cabelo e você não falar, pô, ficou bom. A cara já muda. O problema para mim é esse espírito. A gente fica falando que o diabo quer nos afastar. Você sabia que nesse contexto a gente é muito mais influenciado pelas filosofias do mundo? O diabo nem precisa operar hoje muito nisso, que nós estamos nos enchendo dos conceitos, das ideias desse mundo, da filosofia, que é você mesmo, que é a sua satisfação. É como se você não dependesse de ninguém, como se você não se relacionasse com ninguém. Não, dá, faz o que você quer, você não depende de ninguém, não. O que eu quiser eu compro, se eu tiver dinheiro eu compro tudo, eu resolvo tudo. Você compra companhia, você compra amizade. Não é? Eu não sei como é que eu penso do nosso atleta aí, do futebol, o Neymar. Aí, pô, você tem uns amigos do Neymar, o Chapa. Parça. Eu olho aqui para os meus parceiros e falei, eu estou parçado mesmo, tá? Mas os parceiros, eu estou melhor que o Neymar, porque os parceiros do Neymar, ele dá salário para os caras. Ele paga os amigos dele para ficar lá, para sair com eles, para estar com eles.
Deus o guarde, né? Não sei, Deus o ama, sei lá o que Deus tem para a vida dele. Mas se ele ficar perdido, eu quero ver quantos passos vão ficar do lado dele. Se ele não tiver mais dinheiro para nada, eu não sei quantos passos vão levar ele para casa. A Bíblia tem uma história de um sujeito que tinha tudo, foi para os amigos, satisfez os amigos, pagou os banquetes e a festa, e quando ele estava na miséria, estava lá querendo achar comida de porco para comer. Mas ainda assim, as pessoas trocam o que é mais significativo, o que é mais necessário à alma, à vida. Se a gente depender, se relacionar, interagir com as pessoas. Eu gosto muito, já citei isso aqui algumas vezes, do texto que diz que o ferro com ferro se afia. Nem todo mundo compreende esse versículo. Quer dizer que o ferro, ele fica um ferro útil, melhor, quando ele é atritado com outro ferro. Você não pode afiar ferro na madeira. Você não pode fazer o fio na madeira. Não pode. Tinha antigamente, lembra, irmão, quando você fazia a barba de navalha? Então tinha um couro assim, mas o couro não era para afiar, era para assim tirar algumas coisas que se agarravam no fio. O fio, o ferro, ele não fica fininho no couro, na madeira. O ferro fica melhor com o ferro. O ferro com o ferro se afia. Gente fica melhor, gente fica mais gente, lidando, se relacionando com outras pessoas. Se você se isolar de tudo e de todos, você vai virar um bicho, você vai virar um monstro. Você vai virar a pessoa mais frustrada que tem, mais desprovida de alegrias da vida. Mas essa é a filosofia do mundo. Essa é a filosofia do mundo. Outro dia estava em São Paulo, estava conversando com o bispo de lá. Em São Paulo, no centro de São Paulo, só se faz apartamento de um quarto. Você vai morar em São Paulo, é tudo um quartinho. É estúdio. Eu vi o apartamento de uma pessoa em São Paulo que a cozinha era a bancada só. Você está na sala, você não tem cozinha, tem uma pia com um armário em cima. Então você não sai na sala e entra na cozinha. Você está na sala, com o pé dentro da sala, mas debruçado no bolo. Tudo pequenininho, mas isso fala o quê? As pessoas moram sozinhas, tudo sozinho. Tem a sua vida, tem as suas coisas. Aí tem uma big estrutura, tem tudo lá nesse prédio. Se você quiser conversar com alguém, você não leva mais na sua casa, você desce lá para o lounge, meu nome dos troços? Espaço gourmet. Aí você vai lá para baixo. Aí você se perdeu. Eu ontem estava um pouquinho com a minha neta, como eu gostei da conversa da minha neta. Porque 3 filhos, a minha filha está lá muito apertado no apartamento que moro, de 2 quartos. Então é aquela harmonia, aquela paz. Os irmãos dormem todos num quarto. Cada um acorda uma hora, cada um acorda o outro, aquela confusão. Então a minha neta falou para mim assim, vovô, seria bom se a gente pudesse morar numa casa, né? Que a gente morava todos juntos. Então a minha neta quer morar comigo. Eu falo para ela, você prefere morar com a sua avó ou com a sua mãe? Eu prefiro morar com o meu avô. Aí a minha filha chora. Meu Deus, a filha me abandonando. Não é? Então, essa ideia de pertencer, de relacionar, de dependência que nós temos uns dos outros. Eu penso que a orientação de Jesus no Sermão do Monte tem uma relação estreita com o trabalho da igreja. Mateus 5,43, eu leio, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. O que é um inimigo? O que é um inimigo? Um inimigo é uma pessoa que se acha em oposição ao outro. Isso aqui é um inimigo. Inimigo é alguém que pertence a outro grupo que defende posições
diferentes da outra pessoa. Em outras palavras, inimigo é um elemento que atrapalha o nosso avanço, o nosso progresso. Inimigo é aquilo que vem atrapalhar a nossa liberdade. O inimigo sempre divide e nunca soma, nunca contribui para melhorar a nossa vida. Esse é o inimigo. Ele age para atrapalhar, ele age para dificultar, ele age para impedir o nosso avanço, ele age para nos desviar. Quando Jesus declarou aos discípulos que eles deveriam amar os seus inimigos e aqueles que os perseguiam, presta atenção, ele estava dizendo o seguinte: ao invés de vocês se enfraquecerem, fortaleçam-se através da colaboração de todos. A colaboração de todos fortalece todos. A colaboração de todos fortalece todos. Eu não sei de quem é esse slogan, né, que se popularizou aí, não sei quem foi que lançou ele primeiro, se é político. Juntos nós somos mais fortes. Você sabe de onde saiu essa filosofia? Juntos somos mais fortes. Juntos somos... E é uma verdade. Óbvio. Obviamente. Então, não se enfraqueça. Nós temos que perceber que nós somos mais vulneráveis, mais fracos. Quando a gente não está colaborando, envolvido, ajudando com um pensamento diferente. Jesus está dizendo, não se dividam, não percam o poder afastando-se de outras pessoas. Lembre-se, um inimigo, ao invés de facilitar a sua vida, ele vai complicar ainda mais os seus sonhos e os seus projetos. Então, a gente está vivendo num tempo em que o envolvimento, a participação de outras pessoas em nossa vida tem diminuído drasticamente. A força da independência tem predominado em quase todos os setores, inclusive dentro da própria família. Hoje as pessoas estão construindo o seu mundo sem uma comunhão, sem uma participação real de vida. É verdade, queridos, a comunicação virtual tem predominado, tem produzido um afastamento, um distanciamento entre as pessoas, até mesmo dentro dos lares. Cada um procura criar o seu universo pessoal, mantendo o outro à distância, fechando cada vez mais a porta. O problema é que esse tipo de relacionamento virtual, ele não é consistente, ele não tem estrutura, não tem fundamento sólido. Os nossos amigos virtuais não são necessariamente amigos. Não são. Na hora do aperto, da crise, do desespero, eles não vão estender a mão para ajudar o outro que está distante, só visto pela tela do smartphone, do celular, do tablet, do computador. Não vai, querido. Se você tem um monte de amigos, quem vai estender a mão para você é o amigo que não é só o virtual. Quem vai estar junto com você é o amigo que é pessoal. É alguém da sua casa, é alguém da igreja que conhece você, que lida com você. Ele que vai, sabe, fulano, quem não conhece, quem está longe. Né? Vou orar por você. Será que ora? Será que todo mundo que na internet diz que ora, ora? Eu não sei, não estou julgando ninguém. Não é? Mas a gente tem que pensar nisso. Eu hoje recebi uma mensagem, até botei lá no grupo da minha família. Eu recebi um aviso, uma notícia. Alguém está botando uma foto da turma da Mônica, uma mensagem no Zap para as crianças, pedindo assim, você quer ter um amiguinho novo? Você quer ter novos amiguinhos? Mande o número do cartão de crédito aqui, o número que está no verso, e você vai ter muitos amigos.
Então, esse mundo virtual é um problema. E a gente está ouvindo. Hoje você pode casar pela internet, grupo de amizade, não sei o que lá. Pode fazer um monte de coisa. Não precisa. Isso vai sedimentando, isso vai vulnerabilizando. Vai deixando as pessoas muito isoladas, muito fáceis de serem pegas, de serem presas, por falta de outros laços, por falta de outros relacionamentos. Veja o que aconteceu com os discípulos de Jesus, eu já vou terminar. Eles já estavam vivendo um tempo muito complicado. A pressão contra o ministério de Jesus aumentava drasticamente. Após voltarem de um trabalho evangelístico, os discípulos foram surpreendidos com a morte de João Batista. Ora, Herodes mandara: você é discípulo de Jesus, você está evangelizando, você está no projeto, você está engajado, você faz parte daquele pessoal, você tem ligação. Herodes manda decapitar João Batista a pedido da filha de Herodes. Uma menina fala assim: se você me ama. Estava lá dançando, seduzindo ele. Me dá a cabeça de João Batista. Eu te dou tudo que você... E aconteceu assim. E ao voltarem, eles contaram, os discípulos voltaram, contaram tudo para Jesus. Jesus também não estava vivendo um momento, vamos dizer assim, tranquilo. Uma multidão o cercava para ouvi-lo, uma demanda, uma pressão. Você sabe que as coisas boas, as bênçãos também têm muita pressão. Hoje eu estava no escritório do conselho conversando com um pastor, lá, aconselhando um pastor, dizendo para ele certas coisas. E aí o telefone toca, eu não vou atender, mas era um pastor de Portugal. Aí eu falo para o pastor que estava comigo assim: desculpe, eu vou atender, o sujeito me ligou lá de Portugal. Ô pastor, aí botei no Viva Voz, para o pastor que estava comigo ouvir. Ô bispo, estamos aqui abrindo igreja. É mesmo, rapaz? Vamos abrir tantas igrejas esse ano. Meu Deus do céu, mas rapaz, manda euro para mim aqui. Como é que é isso aí? Como é que está isso aí? Não, nós estamos com... Quando eu falei, manda euro para mim, aí ele falou assim: não, mas nós estamos pela fé. Aí já deu uma... Olha, mas se tiver pastor aí, vou aproveitar aqui os pastores. Olha, se tiver pastor aí que quer vir para a Europa, manda para Portugal. Deixa ele comigo aí. Portugal está aberto para quem quiser ir. O pastor falou, eu mando. Tá certo? Eu mando assim, eu só autorizo você ir. Você vende sua geladeira, compra sua passagem de avião, e lá o pastor vai cuidar de você. Se tiver pastor que quer ir para a Europa, eu posso mandar minha mulher quer ser missionária na Europa. Então, Jesus já estava vivendo um momento assim muito tenso, de muita cobrança, de muita pressão, de muita solicitação de coisas. O lugar era deserto, sem nenhuma estrutura. A multidão cercava, querendo ouvir. A situação era estressante. Todos pareciam cansados, todos pareciam exaustos, preocupados. E o que me chamou a atenção foi a decisão tomada pelos discípulos. Porque você vai achar vários textos da Bíblia, Jesus chamando: vem para cá, ô pessoal, junta aqui, fica ali, vai para casa de fulano. Vamos aqui, para aqui, senta aqui, afasta para ali para a gente conversar nós aqui. O que me chamou a atenção aqui nesse texto foi essa coisa que todos que estavam ali correndo, passando por aquele momento, correndo o risco que João Batista correu. Por matar João Batista, o que ele não vai fazer comigo? Cortar a cabeça de João Batista, o cara que tinha respeito, que era um profeta, o que ele não vai fazer comigo? Não é? Herodes não permitia nenhuma oposição, nenhum pensamento contrário à sua política. E se Herodes não poupara João Batista, mesmo sendo simpático a ele, tendo alguma simpatia, com certeza não pouparia nenhum dos discípulos. Estava todo mundo correndo um certo risco. Lembre-se, nós sempre estamos na dependência da ajuda de outras pessoas. Via de regra, quando Deus me ajuda, Deus me socorre, Ele sempre o faz através de outra pessoa. Leia a sua Bíblia. Deus sempre enviou alguém, nem que seja um anjo também.
Por mais que você tenha experiência, por mais que você saiba o que fazer, ainda assim você precisa contar com o envolvimento de outras pessoas nas suas decisões. Esta pequena frase do versículo 30 despertou a minha atenção. Os apóstolos reuniram-se a Jesus. Os apóstolos procuraram reunir-se com Jesus, estar com Jesus, ir a Jesus, abraçar Jesus, estar com Jesus, falar com Jesus, contar para Ele. Pensando nessa situação que eles estavam vivendo, cansados do trabalho evangelístico, preocupados e temerosos em razão da morte de João Batista, cercados por uma multidão que não tinha nada para comer, eles buscaram a presença de Jesus não só para relatar, mas principalmente para desfrutarem de uma segurança que não existia. Que não existia. Ouça, queridos, por mais agitada, por mais complicada que seja a situação, só há um lugar onde podemos desfrutar de segurança e paz. Por isso que a nossa comunhão na igreja tem um significado. A nossa comunhão na igreja é estar juntos. Ver, falar, abraçar, orar, dar a mão, chorar juntos. É na igreja que nós encontramos o tempo e a oportunidade para abrir o coração. É na igreja que podemos contar com pessoas amigas que podem nos ajudar a carregar o nosso fardo. Por favor, irmão, para de pregar as desgraças da igreja, para de pregar as frustrações da igreja, para de semear a ideia errada sobre isso. Não é? É porque você tem um problema. Todo advogado é ladrão. Quantos advogados tem aqui nessa noite na igreja? Levanta a mão, você é advogado. Olha aí, levanta a mão. São os advogados tímidos de ser advogado. Eu sou advogado, tenho cara de advogado. Eu sou advogado. Todo advogado é ladrão. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que tem muito advogado ladrão, nós sabemos que tem muito pastor safado, trambiqueiro. Barra está pesada, irmão. Barra está pesada para você ser pastor. Recebi um vídeo de um pastor pendurado num galho que nem macaco, falando em línguas. Xabará, bababá, Deus cura. E o título era a unção do macaco. E aí a pessoa que estava gravando, não estava gravando bem, fulano, xaraba lá, aperta o botão tal, xará. Gente, mandei para um amigo, um bicho, falei assim, irmão, somos nós aí na fita aí. Quem está do lado de fora olha para certas coisas, o senhor é pastor também? Já pensou? Tem que responder a isso. O senhor dá unção do macaco? Não, senhor. O senhor dá unção da pernada? Não, senhor. Parece que para o mundo só essas pessoas têm visibilidade, mas é porque o mundo quer essa visibilidade para desmoralizar o ministério pastoral. Né? Por que ninguém faz? O único trabalho que de vez em quando aparece é a Cracolândia de São Paulo, que é feita por uma igreja evangélica lá, uma igreja batista, não sei, em São Paulo. É um trabalho consagrado, já libertou não sei quantas pessoas, quase 100 pessoas. Mas fora disso, tudo que é feito pela igreja, ninguém divulga, ninguém tem interesse em divulgar. Não tem interesse em divulgar nada. Essa semana eu estava vendo a propaganda lá da lavagem do Senhor do Bonfim, lá, a adoração lá, a mãe do mar. Aí a televisão fala, olha que festa linda, é uma coisa maravilhosa. Aí eu falei, se é um evento evangélico, quando é falado dos eventos evangélicos, como é que é? Evangélicos deixam 1 tonelada de lixo, eles só falam. Ninguém passou quanta lixarada ficou lá em Salvador depois da festa. Mais de não sei quantas mil pessoas jogaram no mar, oferenda para a mamãe. E eu fiquei pensando nisso, caramba, como é que ficou esse mar? Por que um ecologista fala assim, olha, não pode porque está matando.
né? Mas a igreja humildezinha lá no seu canto, que vai lá para o esgoto da igreja, o xixi de 15 irmãos que se reúnem lá, acabou com o rio lá. Não é assim o nosso mundo, querido. Aí você se diz um cristão, não, porque a comunhão da igreja, você só bota no Facebook, desgraça. Só bota na rede social. Nós precisamos mudar isso, querido, nós precisamos botar na rede social. Louvado seja Deus pela minha família de fé, que me ajuda, que eu tenho amparo, que eu tenho consolo. Eu tenho um amigo de outra igreja que ele sempre bota eu acho interessante, eu fico olhando acho que eu vou fazer isso, eu tenho medo de fazer isso. Ele bota assim, na segunda-feira, quem é que me diz alguma coisa do culto de domingo lá na igreja? Quem esteve lá na igreja? Quem? Fala aí, você. Aí eu vou lá olhar, foi tremendo, foi maravilhoso, Eu tenho medo de botar assim, diga aí você fala assim, poxa, o bispo está morto, o bispo veio de férias, não tem unção nenhuma. A gente às vezes tem essa coisa, esses sentimentos, e vai para a rede social. Irmão não é para apunhalar. Pô, o que você quer com isso na rede social? Você acha que você está fazendo o quê? Você está favorecendo as pessoas para buscarem a Deus, para ir na casa de Deus? É como o hospital fazer uma propaganda assim, pois é, aqui no hospital morre muita gente, viu, irmão? Você conhece um hospital onde não morre gente? Não é verdade? CTI. Eu já estive no CTI, quando eu estive no CTI, morreu um do meu lado, outro do outro. Aí eu falei, Jesus, passa, vez aqui, me erra. Como diz o outro, foi ficando apertado, foi o daqui, foi o dali. Se eu pudesse, eu levantava, porque era biombo fechado, eu levantava, assim, não tem mais nenhum ocupado aí, não, só estou eu, estou perdido. É na igreja que as nossas angústias, as nossas dores, as nossas inquietações podem ser resolvidas. É na igreja. Amém, irmão? É na igreja que encontramos liberdade para falar e para ouvir, para orar. É na igreja que você levanta a mão e dá glória a Deus. É nesse lugar que você pode derramar suas lágrimas sem nenhum impedimento. E lembre-se, por mais que você tente sozinho, você não vai conseguir administrar a sua crise, o seu desafio ou a sua dúvida. Não, eu sei resolver, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. Tá bom, amém. Quem é que vai forçar? Quem é que vai pegar no pescoço e vai dizer que tem que fazer? Mas entenda isso. Vença esse espírito do mundo de orgulho, de altivez, de saber tudo, de se bastar. Você não se basta. Olhe para todas as suas bênçãos, veja se não tem a mão de outras pessoas. Do seu nascimento, dos seus filhos. Não é, Cássio? Que você ia ter essas joias se fosse a minha participação. Ia ter uns feinhos, mas esses bonitões tem que ir comigo. Se fosse com outro, ia ter só filho derrubado. As bênçãos sempre tem uma dependência da outra pessoa, do pai e da mãe que te ajudou, que te cuidou, que suportou você. Amém, irmão? Assim também é na casa de Deus. Nós vamos nos preparar para tomar a ceia. E você sabe de uma coisa? Eu penso que hoje a nossa fraqueza da igreja está nisso, sabia? Como se diz lá de fora, o calcanhar de Aquiles. Aquiles era um guerreiro violento, não tinha como vencê-lo. A fraqueza dele estava no calcanhar dele. E foi no calcanhar que ele foi derrotado, atingido ali. Tomou uma flechada lá, uma martelada lá, sei lá o que ele tomou. Então, a fraqueza da igreja é dessa coisa de nós sermos um grupo, somos muito independentes. Somos muito só voltados para nós mesmos. Em tudo que a gente faz. Pensa só, isso pode ser levado ao exagero de eu colaborar para botar ar-condicionado na igreja, porque eu quero me sentir bem. Não é que todo mundo vai se sentir bem.
Não é que a minha atitude vai abençoar todo mundo, a minha contribuição vai viabilizar conforto para os demais. Às vezes a gente só pensa na gente mesmo, até nas nossas práticas as melhores possíveis. Uma coisa que eu ouço em muitos lugares, você está num lugar, você vai comprar uma coisa, você está... Alguém fala assim, mas o que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu vou ganhar? Esse é um conceito desse mundo moderno, que cada um só está pensando em si mesmo. O que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer o bem para você, o que eu vou ganhar se eu ajudar fulano? Mas essa não é a questão. Nós estamos tanto assim, que a gente só faz essa conta. Ao invés de sermos pessoas que nasceram para abençoar. A gente também fica cansado, a gente também passa por tantas coisas. E eu queria que você guardasse isso. Quando seus dias se tornarem estressantes, cansativos, preocupantes, saiba que é um lugar especial à sua espera. Nada melhor do que entrar na casa, no templo, na igreja, e deixar o coração se esvaziar de todas as preocupações e de todas as tensões. Por mais que você queira, por mais que você insista, você não irá muito longe se caminhar sozinho. Fala para o teu irmão, você não irá longe se caminhar sozinho, irmão, não irá. Você pode ser a pessoa mais forte, você pode ser a pessoa treinada, mas você não irá longe. Precisamos uns dos outros e, mais ainda, precisamos estar na presença do Senhor. Acho que foi domingo, né, que nós cantamos o hino, né, falando da segurança da nossa alma. Minha alma está segura em Ti. Só Jesus. Essa é a segurança mais importante. Então, pessoas que vivem cercadas de toda a segurança humana, mas lá dentro da alma, elas estão apavoradas, com medo de sombra, com medo de tudo, com medo de estalinho. Não há firmeza nenhuma interior. E a consequência disso são as neuroses, as perturbações emocionais, porque falta segurança na alma. Amém? Curva a sua cabeça, pense um instante sobre esta palavra. Meus pastores que vão servir a ceia, se apresentem, os diáconos, os irmãos que vão servir, também se apresentem. Para mim, a ceia faz parte dessa segurança em Cristo Jesus. Participar da ceia. Um grande show de rock no Brasil, quando ele aconteceu pela primeira vez, se distribuiu muitos adesivos que as pessoas colocavam no carro, dizendo assim, eu fui. A lembrança, aquilo era como se tivesse sido um grande privilégio. Eu fui, eu estava lá, eu fui no primeiro evento, se personalizou. Os irmãos já preparados podem servir a igreja. Então, para mim, você sabe, a ceia tem isso. Todo mês eu chego na igreja como você e participo da ceia. Então isso tem que ter um efeito na minha mente, no meu coração. Não, eu estou à mesa, eu participei da ceia. Participei, eu renovei o meu compromisso. É como se a ceia também tivesse esse efeito na minha lembrança, na minha prática de vida. Eu estou lá. Eu estou à mesa do meu Deus. Eu participei. Quantas vezes eu já falei que o cálice, como você está recebendo, fala o sangue, o pão. Mas depois que a gente toma, também o cálice fala. O cálice vazio também fala. O cálice vazio também fala que eu participei. Uma das vezes que eu fui a Israel, em todas as vezes a gente celebrou ceia. Num determinado momento lá. Mas uma das vezes participei da ceia num cálice muito bonito, de madeirinha, do tamanho desse,
que você tem, mas só que ele tinha um pezinho. Não era assim um conezinho, não. E aí de madeirinha eu guardei aquele cálice, né? E o que o cálice faz? Eu olho para ele, eu lembro que eu participei, Israel, tal. Essa coisa da coisa que está conosco, essa coisa que a gente traz no coração, essa marca, esse ato, participar. Você não pode se perder. A gente não pode nem participar da ceia, querido, e sair da igreja como se nós não tivéssemos estado à mesa do Senhor. Não pode ser algo que eu participo e quando eu saio ali fora eu já esqueci. Caramba, como é que é isso? Não é possível. Não é possível. Tem que valorizar, tem que entender, tem que amar, tem que se sentir privilegiado, um escolhido por Deus. Quantas vezes você já ouviu? Não é o pastor que traz você para a mesa, foi o Senhor que nos colocou na mesa, foi o Senhor que nos chamou para participar dessa mesa. É Ele que nos deu essa liberdade, Ele que nos deu essa possibilidade, essa garantia. Não é na nossa espiritualidade, na nossa capacidade, não é. Obrigado. Mas foi o sangue de Jesus, o perdão do Senhor. Amém? Fale com Deus. Agradeça a Deus. Fale com o Senhor. Fôlego. Aleluia. Seu sangue precioso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Me comprou para Deus. Sua vida abundante. Com sua vida abundante. Vida abundante. Vida abundante. Vivo para o seu louvor. Sarou minhas feridas e me fez reinar em vida, plenitude de alegria, inundou o meu viver. Comigo. Adorarei enquanto eu existir, e fôlego houver em mim. Pai querido, eu quero te agradecer por este cálice, quero te agradecer por este pão, quero te agradecer por esta comunhão, à mesa com o Senhor, esse chamado, esse convite, essa verdade do velho hino, que dizia: vem ceiar, o mestre chama,
vem ceiar, aleluia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este pão partido no teu nome. E que ao comermos deste pão, a nossa vida seja edificada, a nossa fé fortalecida e o teu nome glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos comer do pão todos. Aleluia. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele volte. Obrigado, Jesus, pela esperança, e que essa esperança seja renovada, aleluia! Que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, que os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Que participar da ceia renove essa esperança no coração da tua igreja, do teu povo. Muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício, pela vitória, pela vida abundante, pela paz que excede ao entendimento. Obrigado pela segurança. Minha alma está segura, aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Penso que tem duas palavras sempre que devem estar na nossa boca, uns para com os outros. Me ajuda, preciso de você. E a outra é: conta comigo. Da mesma pessoa deve sair essa frase sempre. Esse entendimento que eu preciso do meu irmão e ele pode contar comigo. Troca o cálice com o seu irmão, diga para ele: irmão, eu preciso de você. Precisamos uns dos outros. Dependemos. Essa troca deve ter esse significado. Precisamos uns dos outros. Deus te abençoe e te guarde. Vamos beber do cálice todos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa mais o meu irmão, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Levante as suas mãos. Adorarei. Sim, Pai. Enquanto eu existir. Amém. E fôlego houver em mim. Adorarei. Fôlego houver. E fôlego